E aí, gente, beleza? Sou o Pedro. A gente vai agora aqui fazer mais uma aula prática, só que dessa vez a gente vai tentar utilizar o Merge Sort que a gente viu na última aula. A gente vai implementar o Merge Sort com um exemplo de uma questãozinha bem simplesinha. E a gente vai explicar aqui como que funciona a lógica da questão e como que vai fazer o código dela. Tô aqui com o Naman também para me ajudar. E aí, gente, isso aqui é a aula prática de Merge Sort, então vamos começar. Beleza, então, gente, aqui tá a nossa questão. Vamos lá. Ordene a seguinte lista de números em ordem crescente, utilizando o Merge Sort. Aí tá aqui a nossa lista, que tá uma ordem aleatória, sem critério nenhum. A gente vai ordenar essa lista de números em uma ordem crescente, usando o Merge Sort. Então vamos lá, mesma coisa do Bubble por enquanto. A gente vai pegar essa lista, ir lá aqui no P5, e vamos criar uma variável, um array, que vai receber esse array desordenado. Esse array aqui de sorte. A gente vai ordenar ele. E agora que a gente já criou essa lista que vai ser ainda ordenada, o que a gente precisa fazer agora? Então, vamos criar a nossa função Merge Sort, né, que vai fazer a nossa mágica. A gente tem que pensar nela, galera, como se fosse um gerente. A primeira coisa que a gente tem que definir é quando que ela vai parar. Lembra lá da teoria de caso base e tal? Se a lista for minúscula, se for zero ou tiver um item, né, a gente não tem o que ordenar, então a gente devolve ela mesma. Então vamos começar aí, Pedro. Beleza. Então, como o Merge Sort é recursivo, a gente precisa fazer um caso base pro Merge Sort. Então, aqui nessa função, o Merge Sort, que ela vai tentar fazer o Merge Sort em um array. Quando a gente for chamar a função, a gente vai colocar o nome do array que a gente quer ordenar. A gente vai aqui fazer o nosso caso base. Se o tamanho do opa, escrevi errado, array.length Pronto. for menor ou igual a 1, ou seja, for 1 ou for 0, cara, então vai dar um return, vai retornar o array, porque já chegou no caso base. Se chegou no caso base, pronto. Exatamente. Então agora vamos continuar, né? Se a lista for grande, a gente tem que dividir, porque ele é recursivo. Então a gente vai achar o meio e vamos usar o comando slice para cortar a lista em duas partes, esquerda e direita. Beleza, então a gente precisa, a lógica do merge sort é essa, de dividir a lista ao meio várias vezes até que fique uma lista de um só, que nem no caso base, né? Então a gente vai criar uma variável que vai ser o meio, porque a gente precisa descobrir onde está o meio da lista. Para isso, a gente vai aqui criar essa variável meio, que vai receber uma funçãozinha que o próprio P5 tem, que é esse mathfloor. E a gente vai pegar o array.length, ou seja, o tamanho do array, e dividir por 2. Esse mathfloor aqui ele só serve para pegar o inteiro mais próximo. Então ele vai dividir uma lista, se ela for um número ímpar, por exemplo, ela vai pegar esse número ímpar e vai aproximar ali o valor do tamanho do array dividido por 2, para não ficar quebrado. Para isso que serve esse mathfloor. A gente vai pegar, então a gente criou aqui, descobriu já onde está o meio da lista. Além disso, a gente vai precisar fazer essa variável aqui do array da esquerda e também uma do da direita. E aí, para isso, a gente vai usar esse comando que o Naman citou, que é o .slice. Ele aqui faz que o ponto inicial que eu coloco, no caso, eu vou colocar aqui 0 e o meio. Vou explicar agora aqui esse daqui da esquerda. O array.slice ele vai pegar o array do índice 0, que seria aqui o 24, e vai até o meio. O meio seria aqui que ele vai descobrir aqui com esse array length ponto dividido por 2. Então ele vai pegar aqui metade do array, a metade da esquerda do array. Seria essa metade aqui, né? Ó. E aí vai pegar essa metade da esquerda e vai transformar aqui num array esquerda. São os números da esquerda. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com os números da direita. Array.slice, que vai pegar do meio até o final. Então eu não preciso digitar o último elemento aqui, vai ser do meio até o final. Só digitar esse meio já pronto.
E é isso, a gente descobriu o meio, fez um array dos números da esquerda, do primeiro elemento até o elemento do meio, e fez um array dos elementos do meio até o último elemento. Show de bola. A gente conseguiu definir o meio, esquerda e direita, nem o Pedro falou. Então é agora mesmo que vai vir a mágica da recursão. Porque a função ela vai chamar ela mesma para continuar dividindo essas duas metades que a gente criou até sobrar apenas um número. E no final ela vai chamar a função merge, que a gente vai criar já já, mas vamos lá, para juntar tudo depois, né? Mas vamos começar pela recursão. O que o Pedro vai ter que fazer? Ele vai ter que criar outras duas variáveis, uma chamada esquerda ordenada para armazenar o merge sort da esquerda e um direita ordenada para armazenar o merge sort da direita. Beleza, já estou aqui digitando. A gente vai precisar criar essa esquerda ordenada, que vai justamente receber um negócio aqui da função merge sort que a gente está criando. Porque ela é recursiva, ela vai se chamar várias vezes. Então ela vai fazer um merge sort no array, esse array aqui que a gente está citando, né? Vai ser no array da esquerda, que a gente criou aqui, né? Ó. E aí esse daqui vai ser a esquerda ordenada. Mesma coisa com o da direita. Vai criar aqui, ó, direita ordenada. E vai fazer um merge sort da direita. Do array da direita. E ele vai ficar se chamando até chegar naquele caso base, que vai retornar o array. E aí, agora a gente tem que fazer o quê quando chegar no caso base? Pois é. Quando chegou no caso base, ele vai retornar uma função merge, que a gente ainda vai criar, daqui a pouco a gente vai explicar isso. Vai retornar, vai juntar a esquerda ordenada com a direita ordenada. Beleza, aqui vai retornar aqui essa função merge, que a gente agora vai criar essa função merge. Como é que a gente poderia fazer isso, Lama? Então, agora a gente vai criar a função merge, né? Se vocês lembram da aula teórica, a gente já falou um pouco sobre isso. Mas dando um resuminho, o trabalho do merge, ele vai receber as duas listas que já estão ordenadas, ele vai fundir, vai tipo imergir, né? Vem de merge, imergir, elas duas numa só, tipo um zíper. Então a gente vai precisar de um array vazio para esse resultado e índices para controlar onde a gente está em cada lista. Então vamos lá começar. Beleza, a gente vai criar aqui a função merge e vai receber alguma coisa da esquerda e alguma outra coisa da direita. No caso, arrays que a gente vai ordenar. Então, é um da esquerda e um da direita. Vai juntar esses dois. A gente vai precisar armazenar isso em algum lugar. Então, a gente vai criar um array vazio, que a gente vai chamar de resultado. E a gente vai criar dois índices. E esses índices eles vão percorrer o array para saber quando que deve trocar de posição, e se precisar trocar de posição, troca, e se não precisar, vai só juntar esses arrays, né? Então a gente vai criar aqui esses dois índices, um i e um j, que vai começar no 0, para a gente poder fazer isso, juntar. E lembrando que um índice é o da esquerda e o outro é da direita. Então você pode até colocar aí um comentário para te ajudar, para você não se perder. O i sendo o índice da esquerda e o j sendo o índice da direita. Então, beleza, a gente fez o índice da esquerda, o índice da direita, a gente tem que dar uso para eles, né? A gente vai fazer isso agora. A gente tem que pensar o seguinte: enquanto tiver número nas duas pilhas, na esquerda ou na direita, eu vou comparar o topo de cada uma, e quem for menor vai entrar no resultado primeiro. O resultado é aquela variável que a gente criou, aquele array vazio. Então é aqui que a ordenação realmente vai acontecer. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever um while. Aí explica agora, Pedro. Beleza. A gente vai então fazer esse while, que significa enquanto, ou seja, enquanto o i que a gente criou for menor que o tamanho do array da esquerda, e quando a gente quer colocar na condição, né? Enquanto isso aqui acontecer e outra coisa, ou seja, enquanto essas duas coisas forem verdade, j for menor que a direita ponto length, enquanto o
I for menor que o da esquerda e o J for menor que o da direita, esses dois ao mesmo tempo, enquanto isso estiver acontecendo, a gente vai fazer alguma coisa que a gente vai colocar aqui dentro. No caso, a gente vai fazer um if. Se o elemento da esquerda no índice I for menor que o elemento da direita com o índice J, se o da esquerda com o índice I for menor que o do direita índice J, a gente vai fazer um resultado que a gente criou aqui, o conjunto vazio, ponto push. O push ele serve para você adicionar um elemento no final do array. Ou seja, se o array está vazio aqui, ele vai adicionar alguma coisa no final desse array. Se o elemento da esquerda for menor que o da direita, significa que ele entra primeiro na lista. Ou seja, a gente vai aqui fazer um push, vai colocar na lista vazia resultado, a gente vai colocar esse esquerda índice I. Além disso, a gente vai somar mais um no índice I para o I para o próximo, para analisar o próximo item. Se não, ou seja, se o da direita for menor que o da esquerda, ou seja, se essa condição aqui não for atendida, a gente vai fazer outra coisa. A gente vai fazer um resultado ponto push. A gente vai colocar no final da array o elemento da direita. E também vamos somar mais um no J. Aqui não é I, ó. Aqui é J. E é isso. Então, ok. A gente fez aqui a ordenação. Para finalizar, pode ser que um desses arrays, que uma dessas pilhas, acabe antes da outra, né? E sobre elementos dentro. Então a gente tem que garantir que qualquer resto, qualquer número que seja da esquerda ou da direita, tanto faz, seja adicionado no final do nosso resultado. Então o que a gente vai fazer? Então a gente vai agora aqui, se essa condição não for atendida, se sobrar alguma coisa daqui de cima, vai retornar um resultado.concat, que vai concatenar os elementos aqui da esquerda.slice, tem lá o índice I, ou seja, vai juntar tudo que daqui que sobrou e também vai concatenar com tudo que sobrou aqui da direita.slice no índice J. E é isso. Com isso, a gente já deve ter aqui o nosso resultado funcionando. A gente só precisa agora mostrar esses arrays. Para mostrar, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o setup, né? Obviamente. A gente vai botar um console do array original e um console do array que o merge sort ordenou. Beleza. Então, vamos fazer aqui o setup. Porém, nós temos que criar dentro do setup uma variável que vai guardar o array que o merge sort ordenou, porque ele retorna uma nova lista, ele não altera a original. Pois é, tem isso. A gente vai primeiro colocar esse console log aqui com o array original. Vou colocar aqui original. Mesma coisa do Bubble, né? Vou colocar aqui, ó, array to sort. Aqui ele já vai mostrar no console o array original, aqui o array to sort, que está desordenado, né? E aí, para a gente receber a lista ordenada, a gente vai ter que criar uma variável, no caso um array, o array ordenado. A gente vai criar esse array ordenado, que vai receber justamente o que vai ser ordenado aqui no merge sort. E o merge sort vai receber aqui o array para ordenar, o array to sort. Opa. Pronto. Agora que a gente tem essa variável criada, que vai aqui ser o array ordenado, a gente vai colocar no console log o array ordenado. Aqui, ó, array ordenado. Agora é para funcionar aqui. Vamos ver como é que está o nosso código. Prontinho. Já temos aqui o array original, que está desordenado.
24, 13, 1, 7, 12, 53 e 21. E aqui a nossa array é ordenada em ordem crescente, utilizando aqui a lógica do merge sort. Então, galera, só para encerrar, né? Você deve estar se perguntando: será que vale a pena ter esse trabalho todo de dividir, juntar, escrever tanta coisa assim? E, cara, a resposta curta é sim, porque o merge sort ele é muito mais rápido que o bubble sort para lista grande. Enquanto o bubble sort ele compara todo mundo com todo mundo, o que demora muito, né? Se a gente tiver uma lista muito grande, sei lá, 1 milhão de dados aí é possível, né? Só que o merge sort ele corta o problema pela metade repetidamente. Então, a resposta curta é realmente sim. Beleza, então além disso, ele é muito bom, o merge sort, quando você precisa de estabilidade. Porque se você tiver, assim, dois números que são iguais, no nosso caso aqui no nosso array não tinha nenhum número igual, né? Mas poderia ter algum número igual, ele vai manter a ordem original deles. Ou seja, se tiver um 21 igual a esse outro 21 aqui no começo da lista, ele vai manter esse 21 daqui da esquerda antes do 21 da direita. Isso pode não parecer que muda muita coisa, mas isso dá uma estabilidade para os dados, porque faz com que eles não mudem assim tanto a posição deles, apesar deles serem iguais. É importante que eles mantenham essa estabilidade. Exatamente. Só que o único ponto negativo, né, do merge sort que a gente citou nas aulas teóricas é a questão da memória RAM, porque a gente cria um array de esquerda e direita. Isso gasta memória RAM, né? Se você tiver num sistema tiver num computador com pouca memória, sei lá, um 4 GB de RAM aí, se for uma lista muito grande, talvez o merge sort não seja a melhor opção. Mas para web, para aplicativo de hoje em dia, bem moderno, né? Ele é muito bom, porque geralmente tem uma memória RAM bem grande. Pois bem, então, pessoal, aqui agora a gente só quer mostrar para vocês aqui como que funcionaria a lógica do merge sort de forma visual. O código, não se importem muito com esse código, é bem complexo, é bem estranho, tem bastante coisa. Não se importem muito com ele não, vou deixar aqui passando rapidinho. Mas não se importa muito com fazer ele, porque a gente só quer mostrar aqui como que funcionaria para ordenar uma lista assim de forma visual, né, com barras. Parecido com o que a gente fez no Bubble Sort. Vou dar play aqui para vocês verem. E aí vocês reparam que as barras, as barras mesmo, elas são ordenadas em tipo blocos. Só que diferente do Bubble Sort, né, que arruma um por um no final, o merge sort ele vai arrumando um pequeno grupo espalhado pela lista e depois ele funde esses grupos. Né? Vocês estão vendo aí na visualização. Pois é, você vê que ele vai separando meio por meio, para depois, no final, juntar tudo em um array que tá aqui ordenadinho. Ó. As barrinhas estão bem ordenadas. Isso aqui é mais para mostrar para vocês aqui como que funcionaria de forma visual, né? Mas quanto à importância de saber fazer isso aqui, não é muito importante não é muito relevante. Não se preocupem muito com isso aqui não. Então, pessoal, é basicamente isso. O merge sort ele é um pouco mais complexo do que o Bubble, mas no geral ele não é assim tão absurdamente estranho, ele não tem tanta coisa assim diferente, o máximo que ele tem é esse while, que pode ser um pouco complicado e tal. Mas vocês tentem fazer testes no computador de vocês, testem mudar os números, tentem copiar aqui direitinho aqui o que a gente fez, depois tentar fazer por você mesmo, ver se vocês entenderam a lógica do merge sort em si, se não entenderam também a lógica, a teoria, dá uma olhada de novo na nossa aula de teoria, porque lá a gente focou realmente na teoria e aqui é mais sobre o código mesmo. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aqui nos comentários. E é isso. Qualquer coisa, só falar aí nos comentários. A gente tá aqui à disposição de vocês. E é isso aí. Então é isso, galera. A gente espera que vocês tenham entendido. Façam tudo que o Pedro falou. Se vocês não entenderem, voltem lá na teoria, porque esse assunto é bastante teoria. Se você não entende a lógica, você não vai conseguir aplicar. Você até consegue, mas alguma hora você vai travar. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. E a gente se encontra na próxima aula de Quicksort. Valeu, gente. Tchau.